Olá, muito boa tarde. Bem-vindo a esta edição de segunda-feira do Açores Hoje. Neste final de tarde de 10 de julho, queremos alertá-lo para situações que pretendem garantir, sobretudo, a saúde pública através da utilização dos medicamentos, mas também nesta edição de segunda-feira reservamos espaço para a vertente artística e cultural no contacto próximo com a comunidade. Sugestões que vamos desenvolver ao longo dos próximos 50 minutos, por isso continue a fazer-nos companhia. São igualmente importantes as sugestões que nos chegam para termos oportunidade de divulgarmos o maior número de iniciativas de interesse público. Escreva-nos para o açoreshoje@rtp.pt ou partilhe as nossas publicações que estão disponíveis na página do Açores Hoje, na rede social do Facebook. Aguardamos por isso para que este seja também um programa interativo e, sobretudo, participativo, onde todos tem lugar. E nesta edição de segunda-feira vamos alertá-lo precisamente para um tema que interessa a todos nós. Os medicamentos servem para aliviar ou até para tratar determinados sintomas, mas, no entanto, não estão desprovidos de riscos. Para garantir a monitorização da própria segurança, existe a farmacovigilância, uma estrutura que avalia a relação que existe entre o benefício e o risco, cujo objetivo principal é precisamente a minimização do próprio risco na utilização dos medicamentos e a própria proteção da saúde pública. Para nos explicar em que é que consiste este trabalho realizado pela Unidade de Farmacovigilância dos Açores, recebemos esta tarde no Açores Hoje Ana Sofia Moreira, especialista em imunologia e também avaliadora clínica, e Madalena Melo, farmacêutica hospitalar e coordenadora desta unidade. Muito boa tarde, bem-vindas. Obrigada por estarem connosco e também por nos permitirem conhecermos um pouco melhor o trabalho que é realizado. Começo por si, Madalena Melo, até para nos explicar precisamente em que é que consiste a farmacovigilância e também como é que surgiu de alguma forma, esta ciência que nos protege dos riscos dos medicamentos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, cumprimentar todos os que nos acompanham e, de facto, a farmacovigilância não é mais do que a vigilância dos medicamentos. Pode ser definida pela Organização Mundial de Saúde como a ciência e as atividades que visam detectar, avaliar, monitorizar e prevenir reações adversas aos medicamentos ou mesmo algum problema de segurança com esses medicamentos. E como é que surge esta necessidade? Como sabemos, e já foi dito por si e muito bem, os medicamentos todos que usamos não são isentos de risco e esse risco já é assumido desde a antiguidade, sendo que mais recentemente com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, o desenvolvimento da indústria química e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial apareceram muitos fármacos, houve uma grande diversidade de fármacos. Todavia, foi necessário um grande acidente para que se começasse a olhar para os medicamentos de outra forma. E esse acidente foi o acidente da talidomida, um acidente dramático em que, infelizmente, houve uma associação entre a toma de um medicamento. Esse medicamento era utilizado por mulheres grávidas para evitar enjoos durante a gravidez e portanto, era um hipnótico sedativo, não barbitúrico, e esse medicamento permitia que as senhoras tivessem menos desconforto. Então foram precisos 4 anos para que se chegasse à conclusão de que havia uma relação entre a toma do medicamento e o efeito. E o efeito foi exatamente o síndrome da focomélia, que era o encurtamento de membros superiores e inferiores, ou mesmo a ausência desses membros superiores e inferiores. E este desastre, infelizmente, afetou à volta de 10.000 crianças. E só em 1961 é que sai um artigo no Lancet, portanto, as formas de comunicação hoje em dia são completamente diferentes das formas antigas. Nós hoje em dia que facilmente comunicamos, ou através de internet, ou através de congressos científicos, e antigamente havia poucos congressos, os médicos, estamos a falar em 46 países, foram afetados 46 países com esta, e que tinham números comerciais diferentes. Também havia dificuldade em relacionar com o medicamento, porque nem todos os países comercializaram com o mesmo nome. A substância ativa era a mesma, a talidomida, mas o nome comercial era diferente. E ficou esse drama associado. Ficou esse drama associado e, de facto, faz aqui uma mudança muito grande. Já tinha havido outros incidentes, nomeadamente nos Estados Unidos, que se começaram a organizar mais cedo do que até a Europa e começaram, portanto, antes da FDA, da Food and Drugs Administration, que é quem gera toda a parte da segurança de medicamentos nos Estados Unidos, havia uma entidade que já regulamentava. Na Europa foi preciso, infelizmente, este grande acidente para que acordássemos e foi então na década de 60 que se tornou obrigatório a monitorização e a vigilância, mesmo depois da comercialização, porque nós sabíamos que havia ensaios clínicos, ou pelo menos ensaios clínicos também feitos de maneira diferente antes da comercialização.
E todo este processo, tanto o processo de investigação clínica como o pós-marketing, portanto pós-comercialização, modificou-se à conta do desastre da talidomida. Por isso é importante que esta monitorização seja permanente, mas voltando um bocadinho atrás, há pouco a Madalena Melo falou aqui da questão das reações adversas a medicamentos, que é um pouco aquilo que a farmacovigilância pretende de alguma forma averiguar. E quando falamos deste conceito, reações adversas a medicamentos, estamos a falar aqui dos chamados efeitos secundários? Sim. Também estão englobados. Uma reação adversa é algo prejudicial e não intencional, que acontece, que pode ser durante a utilização do medicamento de acordo com o AIM. O AIM é a autorização de introdução no mercado, portanto, um medicamento, quando é estudado para uma determinada indicação ou um conjunto de indicações. E essas reações adversas podem acontecer durante a utilização que foi autorizada ou não. Muitas vezes temos que utilizar medicamentos off-label, que é fora das autorizações, porque não temos outras alternativas disponíveis e por isso é que os usamos. Mas também incluem sobredosagem, erros, abuso, mau uso, também podem incluir exposição ocupacional. Porquê? Porque nós já chegamos à conclusão que tudo isto são inputs importantes. Portanto, houve um erro. Nós não vamos criticar o erro, mas vamos avaliar as consequências do erro, porque esse erro pode ter dado uma reação adversa e pode ter sido com uma dose que até não foi estudada. Portanto, acaba por ser o quê? Tornar mais robusta ainda a informação que já temos disponível daquele medicamento. Portanto, nós aceitamos qualquer reação adversa, incluindo as reações adversas subsequentes de erro, de mau uso, de abuso, de sobredosagem e também de exposição ocupacional. E, entretanto, tem que haver pelo menos uma relação razoável entre a toma do medicamento e o efeito desse medicamento. Portanto, tem que haver uma relação causal, que a gente considera razoável, para aceitarmos que há, de facto, uma reação adversa àquele medicamento. Que é importante também referir que são feitos ensaios clínicos antes do medicamento ficar disponível para comercialização, mas existem algumas limitações nesses próprios ensaios. Por isso é que é importante que esse trabalho continue após ele ser administrado ao utente. Exato. E uma das limitações, e é óbvio, e acho que conseguimos todos compreender, quando nós estamos em ambiente de ensaio clínico, nós temos tudo monitorizado e controlado. E fazemos uma amostra que é relativamente pequena. Porquê? Porque não conseguimos cobrir a população toda. E, de facto, há sempre faixas etárias em que nós não estudamos, principalmente os idosos, os miúdos portanto, os mais novos, as grávidas. Há, de facto, faixas que ficam de fora. Há também as reações tardias. Portanto, nós fazemos ensaios clínicos que podem demorar 5 anos, 6 anos, mas, infelizmente, podem acontecer reações tardias que não são acompanhadas, digamos assim, durante esse momento em que é feita o ensaio clínico. Um número limitado também de pessoas. Estas pessoas que são selecionadas para os ensaios normalmente são pessoas que não têm outras comorbilidades de saúde, não têm outras doenças associadas e também não fazem outros medicamentos. Ou seja, eu não consigo muitas vezes detectar as interações. E eu consigo quanto? No mundo real. Nos dados reais. Portanto, nós vivemos no mundo real. Exatamente. O que nós temos é uma big data. Todos os dias recolhemos imensas informações. E por isso é que somos todos tão importantes, porque cada um de nós é diferente e alguém me diz assim, então, mas aconteceu comigo, agora já não vou notificar. E eu digo, mas pode acontecer com outra pessoa, é importante notificarmos, porque nós fazemos todos parte deste mundo global e trazemos mais valor para a saúde e para a segurança da saúde pública, porque aqui é o nosso objetivo principal, somos todos profissionais de saúde envolvidos e o objetivo é nós conhecermos cada vez melhor os medicamentos e só o conhecemos na realidade quando ele é utilizado por uma grande quantidade de pessoas, que é chamado a vida real, não é? E é importante que todos nós tenhamos essa sensibilização, também por isso estamos a ter esta conversa aqui no Açores hoje. Ana Sofia Moreira, percebemos que a farmacovigilância, apesar de ser relativamente recente, tem apenas algumas décadas, como é que está estruturada no nosso país? Há um trabalho feito com dimensão regional? Não, é um trabalho feito a nível nacional, sendo que o nosso Sistema Nacional de Farmacovigilância, que foi criado em 1992, ele articula-se diretamente com o Sistema Europeu de Farmacovigilância e é constituído por vários elementos, nomeadamente pelo sistema responsável pela farmacovigilância do Infarmed, que é o DGRM, a Direção de Gestão do Risco do Medicamento, que é, portanto, o responsável pela coordenação de todo o sistema de farmacovigilância. Está diretamente sob a coordenação do Infarmed.
É também constituído por várias unidades de farmacovigilância. Essas unidades de farmacovigilância estão espalhadas por todo o país e cobrem toda a área geográfica de Portugal, incluindo Portugal continental, as Ilhas da Madeira e as Ilhas dos Açores, e são então essas unidades de farmacovigilância que vão fazer o trabalho de terreno, digamos assim, que vão colher, receber as notificações das reações adversas, vão tratar e processar essas notificações para gerar então a informação necessária. E esta é uma equipa multidisciplinar também. Sim, exatamente. Desta equipa, portanto, como eu referi, a nível nacional existem 10 unidades de farmacovigilância, uma delas é a Unidade de Farmacovigilância dos Açores, que estamos então aqui a representar, e além de nós, a unidade é constituída também por mais 4 elementos e, como referi, uma equipa multidisciplinar, portanto, com vários grupos profissionais relacionados com a saúde que estão abrangidos na nossa unidade. Para além das unidades de farmacovigilância, portanto, digamos que todos nós fazemos um pouco parte do Sistema Nacional de Farmacovigilância, tanto os profissionais de saúde, como as instituições de saúde, os doentes e o cidadão em geral, porque são realmente eles que vão estar em contacto mais próximo com as reações, verificando. Alguns sofrem as próprias reações, os outros tratam, os profissionais de saúde avaliam e tratam estas reações nos doentes. Portanto, somos todos nós que integramos e fazemos contribuir para esta sistema. segurança dos próprios medicamentos. E como é que podemos fazê-lo, uma vez que os medicamentos estão no nosso dia-a-dia, estão no nosso contexto real, como dizia há pouco a Manuela Mel, somos nós que os ingerimos, como é que depois podemos reportar estas reações adversas? Sim, sim, é uma questão bastante muito importante e realmente porque o nosso trabalho é feito através da recepção dessas notificações. E, portanto, essas notificações são feitas de uma forma espontânea e voluntária e qualquer um de nós poderá fazê-las de uma forma muito simples. Tanto profissionais de saúde como a população em geral poderão notificar uma reação adversa. Tanto uma reação adversa que tenha sentido ou qualquer reação que tenha conhecimento que tenha acontecido noutro indivíduo. E como é que o podem fazer então? Para facilitar todo este processo, o Infarmed criou então uma plataforma digital, que é designada o portal RAM, portanto o portal de reações adversas ao medicamento. E para que notifiquemos as reações basta irmos ao site oficial do Infarmed, portanto www.infarmed.pt, vamos à secção do portal RAM e aí, de uma forma muito intuitiva, fácil e simples, em apenas uma questão de 2 a 3 minutos no máximo, conseguimos notificar a reação que ocorreu. Portanto, é-nos pedido para inserir elementos essenciais, nomeadamente elementos sobre a reação, os sintomas que ocorreram, portanto, qual o medicamento que é suspeito de ter originado essa reação, alguns dados sobre o doente que sofreu a reação e sobre o notificador, sendo que todo esse processo é garantido sempre pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância a confidencialidade de todos os dados inseridos. E é importante que esta plataforma se torne de uso comum e de acesso para todos podermos fazer essas notificações. A questão que depois, do ponto de vista do utente, acredito que se coloque é perante a recepção e, sobretudo, análise destas notificações, destas reações adversas, qual é o procedimento seguinte? Porque às vezes nas notícias vemos que há medicamentos que são retirados do mercado. O que é que acontece depois? Então, na unidade de farmacovigilância nós recebemos as notificações, tratamos as notificações e depois elas são enviadas para a base de dados europeia, na Agência Europeia do Medicamento, que é um repositório de mais de 18 milhões de reações adversas a medicamentos, que se chama Eurovigilância, e em simultâneo são enviadas para a Organização Mundial de Saúde, para um repositório que se chama Vigibase, que tem mais de 30 milhões de reações adversas. Estas bases de dados utilizam algoritmos complexos que tentam perceber se há realmente algum sinal de alerta relativamente a algum medicamento. E esses sinais que são gerados são sinais de segurança, podem implicar uma diversidade de ações. Eu passo aqui a palavra à minha colega. Exatamente, como a doutora Madalena estava a dizer, esses sinais, quando gerados, vão então levar, quando necessário, a implementação do que chamamos de medidas de minimização de risco, que podem passar por várias ações, por exemplo, por enviar informação aos profissionais de saúde, como materiais educacionais, a alertar para os riscos daqueles medicamentos,
podem também levar, em outras situações, a acrescentar reações adversas aos RCMs, o que nós vulgarmente conhecemos como as bulas dos medicamentos, e em casos mais extremos, em situações mais importantes e graves, poderão também levar à suspensão do medicamento no mercado e à sua revocação, portanto, à sua retirada do mercado quando assim se justifica. Portanto, só para finalizar aqui, realmente em todo este processo e para garantir a saúde pública e a monitorização segura dos medicamentos, a notificação espontânea é vital nesse processo. Portanto, é importante que todos nós demos a nossa contribuição e todos nós devemos então notificar qualquer reação que tenhamos conhecimento. E essa é a mensagem que queremos, é sensibilizar precisamente que todos podemos fazer parte desta estrutura de segurança dos medicamentos, notificando essas reações. Muito obrigada, Manuela Bela. Obrigada também, Ana Sofia Moreira, pela vossa participação no Açores Hoje e por trazerem este tema também ao nosso programa. Uma boa tarde para ambos. Até uma próxima. Obrigada.